Olá, gente, seja muito bem-vindo ao canal Projeto Força para Viver. Eu sou o Gessimar e é um prazer enorme tê-lo e tê-la aqui mais uma vez. Você já fez essa pergunta? Por que coisas ruins acontecem conosco? Se não fez esta pergunta, alguém já lhe fez. Então, nós vamos conversar sobre este assunto aqui no canal. Mas antes do tema, eu preciso saber se você já se inscreveu no canal Projeto Força para Viver. Ainda não? Então não deixe de se inscrever. É de graça, é só um clique. E vai me ajudar a manter o projeto emitindo os vídeos semanais. Também, se você puder deixar o seu like e também ativar o sininho, você fique bem à vontade. Mas eu conto com você, o canal precisa ficar no ar. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreva aqui no canal Projeto Força para Viver. Vamos lá? O texto da palavra de Deus que se encontra registrado na primeira epístola de Pedro, do capítulo 1, versículos 6 a 9, esse texto me chama a atenção. Diz assim: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. A primeira carta de Pedro discute muito a questão da fé. Fé é uma palavra curiosa, porque não se define com exatidão. Por isso, muitos confundem o que de fato a fé é. A Bíblia resume a fé como uma relação de dependência de Deus. Essa é a discussão de Pedro. Ele fala no início da carta sobre o sofrimento e perseguição que os cristãos estavam passando sobre o poder do Império Romano. Parece que muitas pessoas daquela igreja se perguntavam: nós temos a doutrina correta, a fé correta, estamos no caminho de Cristo? E por que essas coisas terríveis têm acontecido conosco? Muitas pessoas, atualmente, fazem essa mesma pergunta. Quando coisas ruins acontecem conosco, de quem é a culpa? A vida é muito complexa e todos aqueles que tentam dar respostas simplistas, inclusive respostas religiosas, caem no risco da futilidade, banalidade. Por que coisas ruins acontecem conosco? Não sei. Mas Pedro apresenta para nós algumas questões sobre o sofrimento. O que Pedro está dizendo? Bem,
Às vezes pensamos e presumimos que Deus poderia cuidar melhor de nós. Por que Ele não nos livra ou não impede algumas desgraças? Sobre essas questões, Pedro, o apóstolo Pedro, nos dá 3 respostas e eu gostaria de compartilhá-las com você. Então vamos lá? Por que coisas ruins acontecem conosco? O apóstolo Pedro, a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá, portanto, a resposta. 3 eu separei aqui nesse texto para a gente conversar. A primeira é para provar que a nossa fé é verdadeira. Fé é uma palavra que nós atribuímos valor. As igrejas estão cheias de gente de fé. Mas será que é a fé verdadeira? Infelizmente, muitos de nós pensamos: se eu tenho fé, isso significa que tenho um negócio com Deus. Eu dou a Ele a minha fé e em troca Ele me dá segurança. Se eu tenho fé, nada de ruim deveria acontecer comigo. Existem ainda aqueles que dizem: você está sofrendo por falta de fé? Quando na verdade, não é nada disso. No ditado comum, o povo crê que fé é algo que nos pode dar imunidade. A vida não é assim, queridos. Ninguém vive sem ter problemas. O nosso Salvador, Jesus Cristo, ele sofreu, mesmo sendo Jesus Cristo. Inclusive, quando ele estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se até Jesus sofreu, como podemos achar que estamos imunes ao sofrimento? Somos melhores que Jesus? Creio que não. Um dos melhores exemplos da fé verdadeira em meio ao sofrimento foi um personagem bíblico chamado Jó. Em seu livro está escrito assim. Lá no capítulo 2 de Jó, dos versículos 7 a 10, você vai ler aqui comigo. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. É muito bom ter fé com o bolso estufado, dinheiro no banco, carro zero e uma ótima saúde. A verdadeira fé se vivencia no sofrimento. Ela se baseia no que Cristo é e não no que Ele pode dar ou fazer por mim ou por você. Pense nisso. Por que coisas ruins acontecem conosco? Primeiramente, para provar que a nossa fé é verdadeira. Em segundo lugar, para que a nossa fé continue firme. Pedro usa uma expressão no texto: ouro é provado pelo fogo. A primeira provação registrada foi em Gênesis, quando Deus provou Abraão. Infelizmente, hoje vemos roubos carnais como fé. Exemplo: ninguém ora mais que eu nessa igreja e tantas outras coisas. Isso não é fé. Eu tenho pena do crente que nunca caiu, que nunca passou por uma tentação e cedeu. Não pela satisfação do pecado, mas porque lá na frente ele descobre que não era de fato quem ele achava que era. E ele descobre a coisa mais bonita na fé em Jesus,
que é a graça. Ser perdoado. Então, quando sofremos, somos quebrantados. Quem não tem uma fé firme, se afasta. Quem tem, se apega ainda mais com Deus. É por isso que Deus permite o sofrimento. Quando caímos, somos purgados. A impureza é limpada. Por que coisas ruins acontecem conosco? Primeiro, para provar que a nossa fé é verdadeira. Segundo, para que a nossa fé continue firme. E em terceiro lugar, para que a nossa fé seja recompensada. Nós vivemos em uma sociedade voltada para o prazer. Nós queremos tudo que é bom. E essa ideia migrou para dentro da igreja. Infelizmente. Mas Pedro diz que recebemos ou receberemos uma recompensa, aprovação, glória e honra no dia em que Jesus foi revelado. Nós queremos aprovação material ou louvor humano? Afinal, nós julgamos que essas coisas são muito valiosas. Mas a verdadeira bênção é a que virá no fim, dada por Jesus, aqueles que tiverem sido fiéis a Ele. Conforme o apóstolo João escrevendo, o evangelista João escrevendo o capítulo 15, versículos 18 a 21, nos diz assim a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, disse o Senhor Jesus, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Terminando. Se você está sofrendo por ser cristão, fique grato, porque no dia final você ouvirá de Jesus, da boca de Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Melhor é ser aprovado por Deus do que pelo mundo. Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco porque Ele está trabalhando em nossa vida. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículos 7 a 11, vai aparecer aqui, nos diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Por que coisas ruins acontecem conosco? Para provar que a nossa fé é verdadeira. Para que a nossa fé continue firme. Para que a nossa fé seja recompensada. Sendo assim,
suportemos com alegria. Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um vídeo no canal Projeto Força para Viver. Se esse vídeo falou o seu coração, faça-me um favor de você compartilhá-lo. Coloque aí na sua rede social, nas suas redes de amigos, dos seus contatos que você tem aí, para você divulgar o canal e nós chegarmos, portanto, a 1000 pessoas inscritas. Eu preciso de você, tá bom? E o canal precisa estar aqui para abençoar também a sua vida, conforme ele tem abençoado a minha vida. Até domingo. Um abraço.